Shiva Shambho, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor, sabedoria. Nossa partilha de hoje, aquele que pede. Antes de nós entrarmos no nosso tema de hoje, nós pedimos licença para trazer um questionamento que vem do grupo, pelo grupo, e que, de certa forma, vai estabelecer um diálogo com isso que é o nosso tema. Então, me permita fazer uma leitura textual do que foi esse questionamento, porque julgamos que seja importante para os níveis instrucionais de todos nós que aqui estamos, né? E é uma dúvida comum a todos, pois que muito daquilo que nós trazemos como partilha induz a uma certa dificuldade de percepção de onde esteja realmente o ponto, né? Então, nos permita. Gostaria de uma reflexão sobre a questão do estudo. O estudo é necessário para se atingir a iluminação? Ou é desnecessário o estudo para tal fim? Sem estudar, como eu posso vir a conhecer o que deve ser conhecido? Veja que é uma questão interessante. Por quê? Porque às vezes nós vemos certos caminhos, né, que preconizam a percepção direta. Mas mesmo essa percepção direta, ela precisa de uma elaboração cognitiva. Vamos citar, por exemplo, Ramana Maharshi, ou Bhagavan Shri Ramana Maharshi, com seu famoso método do Atma Vichara. O que é o Atma Vichara? É a indagação profunda de quem sou eu, né? É você perguntar, quem sou eu? E muitos dizem que, pelo simples fato de você perguntar quem sou eu, você atinge a compreensão desse eu real, né? E subentende-se que dispensável está as vias do esforço através do estudo. Será que as coisas se dão realmente assim? Porque, vejam, se eu pergunto quem sou eu, alguém está perguntando. E é esse mesmo alguém que se propõe a responder. Se esse alguém está em estado de confusão ou em estado de ignorância, porque se ele não estivesse em estado de ignorância, não lhe seria necessária esta pergunta específica. Então, pressupõe-se, com acerto, que está em estado de ignorância. Então, aquele que pergunta está em ignorância, em escuridão. E ele mesmo vai responder para ele mesmo o que é esse eu, sendo que o estado dele é de não saber? Como que ele vai saber pelo simples perguntar? Entendem o raciocínio? Então, é uma falta de compreensão do que seja esse método do Atma Vichara. Porque quando se pergunta, não se está procurando resposta no sentido intelectivo da resposta. Quando se faz, elabora essa pergunta, não é para que o nosso eu personal, o nosso ego responda. Não é uma abordagem intelectiva. Essa pergunta
ela é muito semelhante aos koans do Zen budismo, que é uma forma de colapsar a mente, de ir além da mente, para que se possa perceber uma certa instância em nós que é suprapersonal, transegóica. Então, essa pergunta, quando você questiona quem é esse que está pensando em mim, ou quem sou eu? O que é isso que me dá essa percepção de ser alguém, que me traz um estado de autoconsciência? É uma forma de você furar essa bolha na qual nós estamos aprisionados pelo ego, pela ilusão, pela ignorância, e nós acessarmos diretamente o nosso eu verdadeiro, a nossa presença divina, o nosso Atman. Por isso que chama Atma Vichara. Vichara significa perguntar, inquirir. Então, inquirir sobre o Atman, sobre quem sou eu. Mas isto, para que nós possamos chegar a esse estágio, é preciso que nós tenhamos uma elaboração cognitiva. Logo, nós precisamos de estudar. Só que o estudo, nesse sentido, não é o estudo de conteúdos memoriais. Não é um estudo formal desses de aprendizado como nós nos submetemos na vida escolar, né? Não é um tipo de estudo que apenas nos faz acumular informações. É um estudo que busca a percepção, o estado de percepção e de consciência elevada. E, claro, isso depende de elaboração, depende de um certo movimento que nós precisamos fazer. Isso não é gratuito. Então, estudar, sim, né, a reflexão que nós trazemos sobre esse questionamento, lembrando que nós não nos colocamos como autoridade final para coisa alguma, e nossa proposta não é trazer resposta, é simplesmente permitir reflexão. Uma partilha, ela objetiva muito mais o nos deixar inquietos do que propriamente responder perguntas. Quanto mais perguntas, ou quanto mais multiplicar-se as perguntas, mais nós estamos ampliando o nosso campo consciencial. Então, é muito mais um deslocar de um certo lugar de conforto, o certo lugar daquilo que é conhecido, nos movendo para o desconhecido. Porque o grande mistério está no desconhecido e não naquilo que conhecemos. Então, estudar é importante, sim, é indispensável. É indispensável que nós possamos começar a lidar com esse material que nos permita uma elaboração cognitiva. Notaram como que nós pensamos com palavras? Que se não houvesse palavras, nós não conseguiríamos elaborar pensamentos? Então, esse estudar é importante, sim. Aí alguns argumentam, mas o próprio Ramana Maharshi, o sábio de Arunachala, né, ele nunca teve um professor, ele nunca estudou. Aos 16 anos ele foi para as cavernas de Arunachala e ficou ali em estado de meditação profunda. Entrou em samadhi e passou anos nesse estado. Nunca teve um guru, um professor, nunca estudou. E ele sabia.
Ele conhecia, inclusive, as Escrituras. Então, pode-se afirmar que ele atingiu a iluminação sem estudo? Isso é também outro equívoco, porque há dois caminhos aí. Obviamente que ele era um ser especial, então ele já trouxe essa informação, esses conteúdos de vidas pretéritas ou dos planos espirituais onde ele está. Ele apenas despertou aquele conhecimento porque já estava nele. E aí vem a pergunta: nós despertamos o conhecimento que já está em nós ou adquirimos conhecimento? Em verdade, nós despertamos o conhecimento que já está em nós. Por quê? Porque o nosso ser real, podemos chamar de espírito se quisermos, ele é detentor de todo conhecimento porque ele é o princípio inteligente e uno com o absoluto, com Deus. Nós somos deuses. Então, todo conhecimento já é patrimônio nosso. É isso que Sócrates chamava de maêutica, ou seja, o conhecimento é um parto. É você nascer o que sai de dentro de você. Não vem de fora. Então, o estudo é importante, sim, mas não no sentido convencional que nós damos a essa palavra. Isso que nós fazemos dentro do grupo da consciência nave, né, estimulado pelos mestres do amor-sabedoria, é uma proposta de estudo, mas não de um estudo convencional. Um estudo que permita a percepção, que permita que nós possamos enxergar aquilo que está aqui e que nós não estamos vendo. Porque envoltos nessa bruma, nessa névoa de Maia da ilusão. Então, sim, o estudo é importante, a compreensão é importante, porque primeiro você elabora, depois você realiza. Quem trouxe isso muito como testemunho ultimamente foi o nosso querido Elias, que disse que ele primeiro fez uma elaboração, ou seja, ele criou um campo de compreensão. E depois, num segundo estágio, ele comprovou pela experiência direta, pela vivência. Mas se você tem uma vivência e nem sabe o que está acontecendo, isso não ancora no seu nível mais profundo, isso se perde. Por isso que a criança tem a felicidade, mas não sabe o que é felicidade, e a felicidade se perde. E o sábio também tem a felicidade igual a criança, mas ele tem a elaboração cognitiva. Então a felicidade não se perde. Entende? Então, sim, estudar é importante. E nós realmente estudamos muito pouco. Por quê? Porque perdemos o nosso tempo com distrações. Ou estamos trabalhando para ganhar dinheiro e às vezes o trabalho não traz essa condição de autopercepção, de estudo. E quando não estamos trabalhando para ganhar dinheiro, nós nos abrigamos em distrações, em diversões, né? Vendo, assistindo conteúdos que não nos enriquecem, que não nos traz absolutamente nada, perdendo tempo com conversas fúteis, né, em páginas de TikTok, Facebook, Instagram, né, vendo coisas que são absolutamente irrelevantes. E claro, aquele que não busca a riqueza permanece pobre.
né? Isso tem muito a ver com essa tríade proposta por Sananda Jesus, essa tríade que ele traz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, quando ele diz: pedi, buscai, batei. Daí o tema, aquele que busca. Porque é preciso que haja uma predisposição nossa, um movimento interno nosso. Porque isso não cai do céu como chuva. A chuva é gratuita, cai do céu. Mas a verdade, a realização, não. Nós precisamos nos mover. Por isso que Sananda Jesus é enfático. Ele diz: pedi. Ou seja, a iniciativa é sua. Buscai, iniciativa sua. Batei, iniciativa sua. Vamos trazer mais ou menos o que Sananda Jesus diz, para nós entendermos sobre aquele que pede, ou aquele que busca, ou aquele que bate. Sananda Jesus diz: pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, para ele será aberto. E Sananda Jesus ainda complementa com uma proposição que é fantástica, que ele diz o seguinte, né? Qual é o homem que, tendo seu filho lhe pedido pão, lhe dará uma pedra? Ou qual é o homem que, tendo seu filho lhe pedido peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, homens, que são maus, sabem dar boas coisas para os vossos filhos, o que dirá de vosso Pai Celestial? Tem muita coisa nessa fala de Jesus que nós não podemos fazer uma abordagem muito primária, muito superficial. Porque o segredo desse ditado, ou dessa assertiva de Sananda Jesus, está justamente na palavra aquele. Aquele que pede, aquele que busca, aquele que bate. Para este, aquele é dado. Para este, aquele encontra. Para este específico, aquele é que se abrem as portas. Mas esse, aquele, não é a nossa vontade egóica. Não são os nossos caprichos do ego. Quando ele fala aquele, ele está falando do quê? Do eu superior. Da potência do eu superior, que é co-criador. Então não vem de fora, vem de nós mesmos. Então, aquele que pede, recebe. Entende? Que nós temos que entender que o recebimento, a potência de receber, vem do aquele. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, para ele abrir-se-á. O segredo está nesse aquele. Então, não se trata apenas de pedir, mas como se pede. E através de que instância se pede. Porque a maioria dos nossos pedidos são na instância da personalidade, do mental concreto inferior.
E é claro que isso aí não produz absolutamente nada. As pessoas que ficam pedindo nesse nível inferior, elas se tornam apenas mendicantes. Só isso. Não tem muita diferença entre aquele que, no estacionamento de carros, fica pedindo moedas. Nós somos assim em relação a isso que nós supomos ser Deus. Ficamos pedindo, né? Mas nós não sabemos como pedir. E nem qual é esse mecanismo do poder do pedido quando vem daquele. E via de regra, nós procuramos os caminhos mais fáceis, como se fosse um milagre. Eu não me esforço, eu não me movo, eu não me modifico. Aí eu me ajoelho numa igreja e peço a um certo Deus que me dê. E ainda falo, mas senhor, o senhor não falou que aquele que pede recebe? Eu estou pedindo. É nós não sabemos onde pedir, como pedir. Muito semelhante àquele senhor que numa noite está procurando a chave do seu carro perdida debaixo de um poste de luz. Aí os amigos vêm e se reúnem para ajudar ele a procurar a chave do carro debaixo do poste. E não encontram. E perguntam a ele, você tem certeza que você perdeu a chave do carro aqui? Ele falou, não, eu perdi lá naquele beco escuro lá. Ora, mas se você perdeu lá no beco escuro, por que você está procurando aqui, debaixo do poste? Ora, meu amigo, porque aqui debaixo do poste tem luz, para procurar lá não tem. Mas tem luz debaixo do poste, mas a chave foi perdida ali? Não foi. Isso é o caminho fácil. E se nós rimos disso, é porque nós estamos rindo de nós mesmos, porque nós fazemos isso o tempo todo. Então nós pedimos as coisas erradas, de forma errada, e direcionando de forma totalmente equivocada. E com isso nós deixamos de exercer um grande poder que há em nós. Então tem que saber pedir, tem que ter essa visão, né, de como pedir. Um dia uma velhinha entrou na igreja no dia 1º de janeiro, ou seja, dia de ano novo. E a velhinha entrou muito brava, com a sombrinha na mão, foi lá no altar e começou a bater no altar e falar com Deus, né? Deus, o senhor é burro? O senhor é surdo? O ano passado, no dia 1º, eu vim aqui te pedir, mas o senhor entendeu tudo errado. Eu te pedi que eu queria um corpo magro e uma conta bancária gorda. O senhor inverteu tudo. Está lá a velhinha gorda e sem dinheiro na conta. Por quê? Porque nós pedimos aquilo que não é de fato o que devemos pedir. Porque isso é irrelevante para o nosso ser espiritual. Para o nosso ser espiritual, o corpo que você tem, magro ou gordo, e quanto você tem de dinheiro na sua conta bancária, muito ou pouco, não faz diferença. Não é isto que traz a realização para o espírito, para o ser real. Por isso que nós não sabemos pedir.
Já que eu falei de uma velhinha, eu vou falar de outra velhinha. Essa velhinha lá na Cidade do México. Nós sabemos que na Cidade do México costuma ter alguns terremotos, né? É uma região sísmica, né? Tem alguns abalos ali. Né? Aí uma velhinha foi na igreja, ajoelhou e falou: ó Deus, o senhor falou que se eu pedir, você me dá. Se eu buscar, eu vou encontrar. Então eu vou te pedir. E a vida toda eu sonhei em ter uma cadeira de balanço. Eu quero que você me dê uma cadeira de balanço. E foi para a casa dela e sentou na cadeira comum dela, né, esperando que Deus lhe daria uma cadeira de balanço. Quando ela sentou na cadeira na sala dela, começou um terremoto e a cadeira começou a balançar. E balança. E foram alguns minutos de terremoto, né? Aí acabou o terremoto, dentro da casa da velhinha caiu tudo, as coisas quebraram. Aí ela saiu brava de casa, voltou na igreja, também com a sombrinha na mão, e brava com Deus, falou: Deus, será que o senhor é burro? Eu pedi uma cadeira de balanço, e não uma cadeira que balança. Nós somos assim. Porque nós somos completamente inscientes do que se deve pedir e como se pedir. Tem muitas. Hoje em dia se multiplica, né, esses vídeos sobre o segredo, sobre a questão pouco compreendida do que é o mentalismo. Aliás, está lá na primeira lei do Kybalion, né, a questão do tudo é mente, o universo é mente, né, e essas equivocadas doutrinas que dizem que se você mentaliza algo, aquilo ali acontece, se você insistir numa mentalização perfeita, né? Fique mentalizando um Rolls Royce na sua porta, ver se ele vai aparecer. Não é isso. Isso é compreender equivocadamente o que é esse princípio do mental superior. Para começar, que é mental superior, não é o mental inferior concreto. E o mental superior, ele não é acessível por essas instâncias inferiores. Aliás, o mental superior, ou corpo causal, ele está acima do quaternário inferior, acima do corpo físico denso, corpo energético ou vital, o corpo emocional, que é o corpo astral, e o mental inferior. Então, esse é o corpo causal. Por que chama corpo causal o mental superior? Porque ele causa. Porque é através dele que se plasma a realidade. Então, quando se fala no Kybalion sobre essa mente, está falando do corpo causal, que plasma a realidade. Mas essa realidade não tem nada a ver com os nossos caprichos, com os nossos desejos, com os nossos fetis do ego. Nada a ver com isso. Então, nós desconhecemos o que é esse primeiro raio em nós, porque isso vem do primeiro raio, e é a chama azul, que é a vontade de poder. Porque nós temos os três atributos divinos principais para a nossa realização, que é aquilo que nós chamamos de chama trina, né? Sendo que o primeiro deles é justamente qual? A chama azul, que é
vontade e poder. Por isso que Sananda Jesus disse, se você tiver a fé do tamanho de uma semente de mostarda e disser para essa montanha, mova-se daqui para lá, ela se moverá. Isso é vontade e poder. Então, quanto é ativada a força dessa vontade, desse poder, você plasma a realidade que você precisa viver. Você sintoniza com essa frequência de realidade. Porque, na verdade, nem é uma construção de uma realidade, é uma sintonia com uma faixa vibratória onde essa realidade já existe. As pessoas que estão presas no sofrimento, é porque elas estão frequencialmente vibrando e conectadas numa faixa de realidade onde está aquele padrão. É onde eu coloco a minha tomada. Então, nós não entendemos o que é esse primeiro raio, o que é essa vontade de poder, essa chama azul, essa força de Arcanjo Miguel, se quisermos assim chamar. Aliás, Buda Ali, minha querida, com você agora. Você sabe o que significa o seu nome? Buda Ali? Não, Gaia. Buda não é o Buda histórico, né? O Buda histórico tem o nome de Buda por causa da condição que ele atingiu. Buda significa literalmente despertar, acordar, ou seja, compreende-se que todos nós que estamos nesse plano de ignorância estamos dormindo. Então, quando você sai desse sono da ignorância, ao despertar, despertar para quê? Para o ser real. Então, quando alguém é desperto, é chamado de Buda. Né? E Li, porque o budismo ele também esteve na China, ele se fundiu ao taoísmo, que deu origem ao Zen budismo. Então, dentro da tradição Zen budista, Li significa, isso em chinês, Li significa realmente força, vontade, poder. Força, vontade e poder é o quê? É o primeiro raio. Então, Buda Li significa a força, o poder do despertar. E o seu nome tem tudo a ver com você, viu, Buda Li? Gratidão. Então, quando Jesus fala desse pedir e vos será dado, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, ele está falando de você fazer uso dessa vontade de poder, desse mental superior, desse corpo causal, através daquele, pois aquele que bate, é aquele que exerce isso. Quem é esse aquele? É esse eu sou. É a presença divina em nós. Então, quando a gente pede, não está pedindo para um velhinho que está sentado lá no céu fictício e que fica ouvindo o pedido de todo mundo e concedendo. Isso vem do nosso próprio ser. Porque se Deus atendesse de fato, se isso fosse dessa forma, né, tem tanta gente pedindo tanta coisa e a vida continua uma bagunça. Porque todo mundo está pedindo o tempo todo. E por que ninguém recebe? Se você olhar, a maioria das pessoas nesse planeta não param de pedir, estão pedindo o tempo todo. E por que não recebe? Eu peço saúde e vem doença. Eu peço riqueza e estou na pobreza. Eu peço que chove e vem sol. Eu peço sol e vem chuva. Então, onde que está essa verdade
nesse dito de Jesus? Entende que nós precisamos ir um pouco mais fundo? Nós temos que saber o que pedir, como pedir. E esse pedir não vem da vontade egóica, dos caprichos mundanos. Uma vez um homem chegou numa cidade. Ele era um viajante. Aí ele se hospedou no hotel, chegou de madrugada, hospedou-se no hotel, mas ele estava sem sono, aí ele falou assim, toda a cidade, era uma cidadezinha do interior, uma cidadezinha do interior de Minas ainda por cima. Aí ele pensou, toda cidade do interior de Minas tem um bordel, tem uma casa de tolerância, tem uma casa de mulheres damas, eu vou para lá. Aí ele saiu na rua e a rua deserta, não tinha ninguém. Aí na hora que ele vê, ele falou assim, a primeira pessoa que apareceu, eu vou perguntar onde que é. Porque toda cidade do interiorzinho tem. Mas não aparecia ninguém para ele perguntar. Aí de repente ele viu uma pessoa vindo. Aí na hora que ele olhou, era o padre que estava vindo. A batina dele com o padre, ele falou, ixi, como que eu pergunto para o padre onde que é o bordel? O padre vai me dar um sermão, não tem como eu perguntar isso ao padre. Aí que está a sagacidade. Aí ele chegou para o padre falou assim, ô, seu padre, eu sei que a igreja essa hora deve estar fechada, mas eu queria ir pelo menos lá na porta da igreja fazer uma oração. E eu não sou daqui, o senhor poderia me explicar onde que é a igreja? O padre falou, claro, você sobe essa alameda aqui, essa rua, chega lá em cima, você vira à direita, depois vira à esquerda, você já vai ver a igreja. Ah, seu padre, então é pertinho de onde é o bordel. Que isso, meu filho? O bordel você tem que descer por essa rua aqui, virar à esquerda, depois à esquerda de novo para chegar. Claro que isso é uma piada, mas se nós não sabermos como perguntar, como pedir, como que nós vamos receber? E como que eu peço? Eu peço com a integralidade do meu ser quando eu percebo que algo está dentro do meu propósito. E aquilo que está dentro do meu propósito, do meu plano divino, quando eu sintonizo com aquilo, não tem como não acontecer. Satya Gurudeva costumava dizer o seguinte, o que é seu por direito divino, nada nem ninguém pode tirar. Mas aquilo que não é seu por direito divino, por mais que você se esforce, você nunca vai ter. E o que nós devemos pedir? Essas bagatelas do mundo? Do que valem essas bagatelas do mundo? Se tudo isso vai se perder, se tudo isso é impermanente. Então, um homem de sabedoria, o que ele pede? Ele pede o que a Buda ali pediu, a força e o poder do despertar. Por quê? Porque isso é a única coisa que interessa. A realização do ser é a única coisa realmente importante. Nós encarnamos nesse corpo físico, nesse planeta, por esse motivo. Então, por que ficar perdendo tempo com aquilo que não é essencial? Do que adianta eu morar num castelo se eu desconheço quem mora em mim mesmo?
e desconheço realmente. Então, se eu vou bater para que algo se abre, eu tenho que saber aonde eu vou bater. É igual o senhor que estava batendo na porta de uma casa, esmurrando, e ninguém atendia. Aí a vizinha chegou e falou: por que você está batendo nessa porta aí? Quem que você está procurando? Ah, é porque eu vim fazer uma entrega. Essa já é a terceira vez que eu venho aqui, bato, bato, bato e ninguém atende. Aí a vizinha falou: e não vai atender mesmo, porque não mora mais ninguém nessa casa. Mas me deram o endereço aqui, Rua das Acácias, número 9. Rua das Acácias, não é essa? Aí, número 9. Aí a vizinha riu e falou: não, isso aí não é 9, não, isso é 6. Só que o parafuso de cima despregou e o 6 girou e virou 9. Ou seja, ele pode ficar batendo ali 30, 40 vezes o dia inteiro que ninguém vai atender. Por quê? Porque ele está na porta errada. Então, quando nós batemos na porta errada, não tem como a porta se abrir. E nós temos reiteradamente batido na porta errada. O tempo todo batemos na porta errada. E depois culpamos o plano divino pelo nosso sofrimento, pela nossa vida insatisfatória. Mas nós estamos o tempo todo batendo nas portas erradas. Porque tem que ter sentido nisso que Sananda Jesus disse. E pela lógica humana isso não tem sentido. Porque não é assim que acontece. Quando Sananda Jesus fala, completando essa frase, qual é o homem que, tendo seu filho pedido pão, lhe daria uma pedra? Ou qual é o homem que, tendo seu filho pedido um peixe, lhe daria uma serpente? Se vós que sois mal, mal não é nesse sentido literal, mal é no sentido de que nós fazemos mau uso das energias, ou seja, que temos as energias todas desfocadas e bagunçadas. Vós que sois maus, sabeis produzir boas coisas para os vossos filhos, o que dirá de vosso Pai Celestial? Então, quando ele fala, vós que sois maus, sabe produzir boas coisas para os vossos filhos, ele está falando da dimensão humana, do ego. Quando ele fala do vosso Pai Celestial, ele está falando do nosso eu superior, do nosso ser divino. Então, o que não pode fazer o nosso ser divino em prol do nosso despertar, em prol do nosso iluminar? Mas por que nós não recebemos, não encontramos e a porta não abre? Porque nós simplesmente não estamos interessados nisso. Temos que ser sinceros. Nós estamos interessados na novela das 8, estamos interessados na vida da vizinha, estamos interessados em dogmatismo religioso, estamos interessados em política, em um monte de coisa. Mas não estamos realmente interessados e nem acreditamos na possibilidade da realização pessoal, de sermos aquilo que viemos ser, seres plenos, realizados espiritualmente. Nós não temos interesse nisso. E se não temos interesse, não nos vai ser dado. E às vezes a coisa está do nosso lado e nós não vemos. Né? Por que não vemos? Porque nossos olhos não estão nessas coisas. Às vezes, um ser de luz senta do nosso lado, mas a nossa mente está tão presa nas preocupações do dia a dia, nos interesses imediatos da existência, que nós não percebemos que tem um ser de luz sentado do nosso lado.
Aliás, isso aconteceu com Satya Gurudeva. Uma vez, Satya Gurudeva, ele pegou um ônibus de Allahabad, né, que é lá no norte da Índia, para ir para Varanasi, também no norte da Índia. Todas as duas cidades à margem do rio Ganges. Aí, quando ele sentou no ônibus, sentou um senhor do lado dele. Ele era um europeu. Aí, cumprimentou Satya Gurudeva cumprimentou, né? Aí o homem perguntou, você também está indo para Varanasi? Aí Satya Gurudeva falou, sim, estou indo. Aí o homem disse, então, eu estou indo para Varanasi porque eu quero encontrar esse homem aqui. Aí ele tirou uma foto da carteira, que era a foto de Satya Gurudeva. Porque eles falaram comigo que esse homem aqui, ele tem realização espiritual. Eu já cansei de procurar para tudo quanto é lugar essa tal de realização espiritual e não consigo entender isso. E eu estou mais para o ceticismo do que para a crença. Então eu vou lá tentar achar esse homem. E Satya Gurudeva riu. Satya Gurudeva sentado do lado dele. Eu vou lá procurar esse tal de Satya Gurudeva. Aí Satya Gurudeva perguntou, o que você vai perguntar a ele? Por que você quer encontrar com ele? Porque eu quero que ele me mostre como é que eu faço para atingir a iluminação. Alguém lá naquela cidade de Varanasi deve saber onde encontrar esse tal de Satya Gurudeva. E Satya Gurudeva sentado do lado dele. Esses somos nós. Essa é a nossa tolice. Nossa mente ruidosa. Nós não percebemos aquilo que já está aqui, ficamos procurando distante o que já se encontra aqui. Tentamos ser o que não somos, tentamos ter o que não temos, num esforço inútil por não perceber que a essência do que somos já está aqui e agora. Nós precisamos apenas perceber, só perceber. É uma questão pura e simples de percepção. Então, de fato, Sananda Jesus não se equivocou. Pedi e recebereis. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, para ele se abrirá. Gratidão, Shiva Shambho. Gratidão, Gayane, Shiva Shambho. É uma alegria, né, poder saber o significado do nome. E, ademais, a responsabilidade que aumenta, né? Porque quando nós despertamos, não estamos sozinhas, né? Mas outras pessoas, nós queremos que estejam na mesma rota, né, neste mesmo lugar. Gratidão, Gayane. Quem gostaria de se colocar inicialmente? Posso chamar? Ninguém gostaria? Alguém que já pediu alguma coisa? Vamos lá, Laudemir. Gratidão, Laudemir. Boa noite a todos e todas. Com essa explanação do Gaian, me veio uma pergunta, né? Quando a gente começa a pedir as coisas, né, e as coisas começam a se tornar palpáveis para nós, a gente começa a comentar com outras pessoas que não conseguem ainda sentir esse fluxo seu de busca de conhecimento, e essas pessoas começam a dizer, olha, presta atenção, você está indo para um local que não tem volta, né, que você vai, mas você sabe que você não vai
achar agradável o que você está buscando, né? Como é que a gente pode conciliar essa busca nossa interior se as outras pessoas têm um olhar diferenciado para a gente com o nosso buscar, a nossa vivência dessa procura? É isso que eu queria saber de você, Gaião. Se é que eu consegui que você me entendesse. Não, Laudemir, meu querido, entendi completamente, sim. Veja, a sua realização espiritual, aquilo que é verdade em você, que está alinhado com o seu propósito, ele é vivido em silêncio. O outro não pode compreender isso. Não tem como o outro alcançar aquilo que é a dimensão interna do seu próprio ser. Então, se você quiser falar com alguém, tudo bem, mas o que os mestres dizem é trabalho em silêncio e em segredo. Por isso que Sananda Jesus diz, quando você for conversar com o Pai, esse Pai é o seu eu superior. Entre no quarto e feche a porta. E converse em secreto, que em secreto ele vos ouvirá. Ou seja, é de você com você mesmo apenas. Porque existe um outro fator aí, Laudemir, que tem que ser considerado. Quando você diz da sua busca espiritual com outras pessoas que não estão alinhadas com ela, você permite que essas pessoas invadam o seu campo e maculem a integridade daquele propósito que tem que ser uma concepção pura. Sabem o que significa esse significado de Maria ser Imaculada Conceição? Imaculada Conceição vem de Imaculada Concepção, ou seja, de se ter uma concepção de algo que seja imaculada, que não tenha mácula, que não tenha mancha, que não tenha impureza. Porque Maria, quando ela aceitou uma certa missão, um certo propósito, ela se fixou naquilo e não importava o que os outros dissessem, ela acreditava e realizava. Isso é ter uma concepção imaculada que não permite que nenhuma frequência contrária, que nenhuma frequência lesiva entre e macule. Entendeu? Então, isso é concepção imaculada. Então, quanto nós estamos trabalhando no primeiro raio, vontade e poder, nós temos que ter concepção imaculada. Você, Laudemir, visualize e diz, é isso. E não importa o que aconteça, que exércitos caiam à direita e caiam à esquerda, você não se desvia. E todos vão para o norte, mas você sabe que você tem que ir para o sul e você vai. Entende? Isso é concepção imaculada. Nada te abala. Se o Papa chegar na sua casa, tocar a campainha e falar, Laudemir, você tem que fazer dessa forma, você fala. Nada me tira do meu propósito. Então, assim, uma das coisas que os mestres do amor e sabedoria falam é saiba guardar aquilo que tem valor no cofre do seu coração. Não deixe que os outros profanem aquilo que é santo. E quando você fala com as pessoas, você está permitindo que haja profanação. Entende, Laudemir? Não sei se eu te ajudei, mas gratidão, meu querido. Gratidão, Laudemir, gratidão, Gaian. Tá aí só um minutinho, tá? Eu vou ler aqui no chat uma pergunta que a
Luciana fez, são duas perguntas. Pelo que eu entendi, para se ser atendido, é necessário saber seu propósito e estar dentro da faixa vibratória. É isso? E diante dessas situações, como se posicionar diante de tantos nãos que recebemos, que geram pensamentos negativos, viciosos? Tá, foi a Luciana, né? Isso. Tá, oi, Luciana, minha querida. Sim, é exatamente isso. Essa primeira colocação que você fez é exatamente isso. É esse o princípio, né? E quanto à questão dos muitos nãos que a gente recebe, lembra quando Sananda Jesus falou assim, que o seu falar seja sim, sim, não, não. O que passa disso é abominação. O que ele está querendo dizer com isso? Entende? E esse sim tem que vir do nosso sim, e não da concordância dos outros. Então não importa os sims e os nãos que os outros falam, ou os sims e os nãos do mundo, ou das convenções mundanas, das convenções sociais. Porque o meu sim, que é aquilo que exterioriza para o mundo, tem que estar de acordo com o meu sim, que é a percepção da minha essência, da minha verdade e do meu propósito. Então, sim para o sim e não para o não. Da mesma forma, aquilo que não está em ressonância na frequência do meu eu superior, dentro do meu propósito, o meu não, ou seja, a minha atitude para com o externo tem que estar em absoluta consonância com o interno. Porque, às vezes, nós falamos sim, mas o nosso coração está no não. E, às vezes, falamos não, e o nosso coração está no sim. Por quê? Para atender às expectativas dos outros e do mundo. E aí nós, como diz Jesus, caímos em estado de abominação. Então, sim, sim. Não, não. E nesse sentido, por esse prisma crístico, os nãos que nós recebemos do exterior, vindo de pessoas ou circunstâncias, não podem interferir no nosso sim ou no nosso não, que vem da nossa essência. Entende? Porque quando eu sou verdadeiro, com a essência do que sou e com aquilo que preciso manifestar, não existe não no mundo exterior que bloqueie essa potência. Isso vai acontecer. Isso é poder divino. Isso é fé que move montanhas. É isso aí. Gratidão, Luciana, gratidão, Gaian. Agora eu passo para a Thaís, depois eu vou fazer a do Rafael, tá? Bem, boa noite a todos. Quero agradecer pela acolhida, né, no grupo. E já dizer que a minha pergunta não é nem de um iniciante, é de uma peregrina. Eu acho que o Gaian estava lendo minha mente, porque, assim, um exemplo bem breve, ontem eu vim de um centro espírita. E a palestra era sobre propósito. E eu já fui no intuito de eu vou crucificar o palestrante quando terminar, se ele não me for claro. E aí ele fala de propósito e tudo aquilo, de essência, e da questão do livre-arbítrio, né? E aí eu fiz uma pergunta de acordo com o nível que eu tô, que é de bastante confusão com relação a isso. Não sei se o psiquiatra disse que é depressão, uns dizem que é a crise dos 40.
Só sei que nada do que eu vim estudando, sim, eu sou psicóloga, nada do que eu vim estudando agora parece que nada faz sentido para mim. E aí eu comecei nessa história do propósito, porque eu comecei sem querer ir para o meu trabalho, né, eu sou psicóloga hospitalar, sou funcionária pública, sou concursada, tudo aparentemente direitinho. Mas, de repente, eu não quero mais ir. Aquele hospital não faz mais sentido para mim, as pessoas que lá estão não faz sentido para mim, ninguém estuda nada, ninguém fala nada que me interessa. E aí encontrei, nessa confusão toda, né, encontrei o mestre Falcão e estou frequentando, né, comecei o curso de apometria. Mas assim, para vocês terem uma ideia, eu já passei por N cursos e nada eu consigo encontrar essa história do propósito. Eu já fiz mindfulness, já fiz o curso de neurociência, já li Neville Goddard com Despertar da Consciência, já li Lei da Atração. Aí agora falei até pro Gaian que eu tô lendo Eu Sou Aquilo. E assim, tem hora que não dá vontade de eu jogar o livro tudo fora e dizer: "Olha, tá só me confundindo". Então a minha pergunta pro Gaian, de uma forma simples, se eu, no meu estado atual, se é uma questão de energia, para eu me conectar com o meu eu superior para poder achar o propósito, como eu vou me conectar se no ambiente onde eu me encontro, que é o meu trabalho atual, eu não me sinto feliz, embora eu tenha que pagar minhas contas. Aí vem o sentimento de culpa, porque eu fico pensando que eu sou uma ingrata, porque eu passei nesse concurso. E resumindo, eu tô sem ir. Eu tô afastada, porque eu não tô dando conta de dar os meus plantões. Eu chego no hospital e fujo. Eu só quero estar lendo, e outra parte da minha mente diz assim: "Eu quero saber se esses livros que você está lendo vai pagar seus boletos". Então deve ter muita coisa errada comigo, mas assim, eu tô nesse caminho de busca, mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando, se eu busco demais, que é essa coisa que você falou do peça, né. Sim, já li Esther Hicks, peça e será atendido. Se eu peço demais e talvez essa minha pressa, essa minha angústia, ela faz com que eu não me conecte. Ou ao mesmo tempo, se eu vou para aquele conceito do soltar, deixa fluir, aí eu não trabalho, não pago minhas contas. Então eu tô nesse dilema, assim, primitivo, eu diria. Gostaria de ouvir um pouco você sobre isso, mas eu acho que você leu as minhas angústias hoje. Obrigada. Ô, Thaís, minha querida. Primeiro, seja bem-vinda ao grupo, né? Obrigada. Ser amorosamente acolhida, né, nesse. Obrigada. Tá? Olha, eu diria que você está passando por uma crise. E como as crises são bem-vindas e são importantes? Porque você não constrói uma casa nova em cima de alicerces velhos. Então, antes de vir o renascer, ou o segundo nascimento, como dizia Sananda Jesus, você tem que vivenciar a morte. Entende? Então, tem coisas em nós que precisam ser demolidas. Por isso que a visão védica trabalha com 3 potências, que é a potência da criação, da conservação e da destruição. Potência da criação simbolizada por Brahma, da conservação por Vishnu e da destruição por Shiva. Então, para você reconstruir ou para você acessar aquilo que é necessário, precisa primeiro remover os entulhos. Remover aquilo que não mais atende, que não mais está em ressonância com a sua essência. Veja, Thaís, você só tem 2 realidades: a sua essência, a sua existência. Quando a essência não está em harmonia com a existência, o que acontece? Você fica forçando, chega um ponto que colapsa.
entra em depressão, em disfunção cognitiva, em perturbação. Tem pessoas que entram até em surto. Tem pessoas que assumem quadros de transtornos psicóticos. Porque essência e existência têm que estar em harmonia. Porque a existência tem que ser a expressão da sua essência e a sua essência tem que ser o espelho da sua existência. Mas a culpa não é sua, Thaís. É porque nós fomos julgados no mundo e adestrados para sermos produtivos nesse mundo, e não há verdade nenhuma nesse mundo. É gente demais falando muita coisa sem dizer coisa alguma. E aí você percebe um ponto que, tudo isso é enganação. Tudo isso é enganação. Se você chegou nesse ponto, Thaís, agradece. Porque você viu. Então, morrer pode doer um pouquinho, mas é preciso para ver o segundo nascimento. É o que Sananda Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, Nicodemos, é necessário que eu te diga, aquele que não nascer de novo não verá o reino. Esse reino dos céus é aqui, ó. É aquilo que você é, Thaís. Não é reino, esse céu fictício de você ficar sentado junto com anjinhos tocando harpa naquele tédio de matar. Não. O reino, toda felicidade, toda opulência, toda alegria vem daquilo que você é. Então, quanto você se harmoniza com esse ser, tudo é perfeito. Mas por que eu não estou conseguindo me harmonizar? Porque você está nesse momento de fazer a limpeza. Entende? É um momento em que você precisa permitir que essa força de Shiva, que essa força da destruição realmente remova todas as crenças, todos os condicionamentos, todas as falsas percepções a respeito de você mesmo, mediado pelas suas funções dentro de uma sociedade, dentro de um sistema. Aí, depois que você passar por esse tormento e ficar aqui bem feliz, em paz, você volta para o hospital, para o trabalho. Por isso que a tradição diz, tradição Zen diz, antes da realização espiritual, os rios são os rios, as árvores são as árvores e as montanhas são as montanhas. Quando você busca a realização espiritual, que você entra nesse estado de crise, os rios deixam de ser rios, as árvores deixam de ser árvores, as montanhas deixam de ser montanhas. Quando você realiza, os rios voltam a ser rios, as árvores voltam a ser árvores, as montanhas voltam a ser as montanhas, e está tudo bem. Não tem nada de errado com o mundo. O mundo é isso aí. Entende? A sua luta não é com o mundo. É só com você mesmo. E não é uma luta no sentido de guerra. Entende? E você não está sozinho, não. A maioria das pessoas, quando tem realmente uma busca, elas passam por isso. O triste é que a maioria das pessoas nascem nesse mundo de saco vazio e saem desse mundo com o saco pelo avesso. Ou seja, continua sem conteúdo. Então, Thaís, paciência. Só um pouquinho de paciência. Respira e deixa as coisas irem embora. Se a casa está caindo, deixa cair. Deixa cair. Deixa. Breve, breve, vai começar a soprar o vento da bonança, da bem-aventurança. Você vai ver. Está muito pertinho. Está logo ali.
Tá bom? Não se impaciente, não sofra. Aceite e deixe embora tudo que precisa aí. Toda crise é muito bem-vinda. Ai daqueles que não vivenciam a crise. Sananda Jesus devia ter falado lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados os que estão em crise, porque esses transporão o mundo e alcançarão a felicidade. Então agradeça a crise e tenha um pouquinho de paciência, que esse processo precisa vir. Precisa vir. Tá? Ele pode não ser bom, mas ele traz o bem. Tá bom? Gratidão, minha querida. Seja bem-vinda, tá? Qualquer dúvida que você tiver, procure a Budali, ou o Elias, ou o Felipe, ou a Claudinha, ou a Sueli, tá bom? Gratidão, minha querida. Gratidão, Thaís, gratidão, Gaian. Antes do Jorge, vou ler aqui o que o Rafael colocou, viu, Jorge? Diz, Gaian, até onde é válido as promessas, as rogativas que posicionam a relação com o divino, como se fosse um eterno toma lá, dá cá, uma relação de troca de benesses materiais em busca de milagres. Rafael, né? Isso. Rafael, meu querido. Esses somos nós, né? Nós somos tão mercantilistas que nós estabelecemos comércio até com Deus. Nós achamos que Deus é um balcão de negociação. Ó, eu te dou isso, você me dá aquilo, né? Eu vou ficar um mês sem comer carne, mas você me dá aquele negócio que eu estou querendo, né? Ou seja, olha que visão mais distorcida que nós temos, né? Dessa negociata que nós propomos ao divino. E é uma visão totalmente equivocada, porque você está tendo uma concepção de Deus equivocada. Você está vendo Deus como uma personalidade, um certo sujeito, um certo indivíduo, que está sentado em um certo lugar e que é poderoso. E que se você prometer fazer alguma coisa, ele pode te dar alguma coisa. Essa visão é muito pobre, isso não corresponde a uma realidade. Né? Existem só 3 naturezas de oração. As pessoas oram para pedir, oram para agradecer ou oram para louvar. 99,9% das orações são para pedir. Ou seja, aquele que vive só de pedir é o quê? É um mendicante. É um mendicante. O que é um mendicante? É aquele que vive só de pedir. Né? Então, nós não somos filhos do rei, somos co-herdeiros, suzeranos celestes, mas nós vivemos como mendigos. E se você realiza a sua essência divina, você vai ver que você não precisa de nada. Se você dormir numa cama de ouro, ótimo. Mas se no dia seguinte você precisar dormir numa esteira de taboa no chão, ótimo. Você percebe que essas coisas são irrelevantes. Irrelevantes. E tudo aquilo que é necessário, quando nós estamos no nosso propósito divino, se manifesta, não precisa de pedir. E se você fica pedindo a Deus,
você está chamando Deus de insciente, de burro. Por quê? Porque se ele é onisciente, ele já sabe do que você precisa. Não precisa você ficar pedindo, não. Ou será que ele não sabe? Você tem que lembrar ele. Ó Deus, minha chinela havaiana arrebentou aqui, você não vai me dar outro, não? Mas será que ele não sabe o que está acontecendo? Você tem que ficar pedindo a ele? Entende? Eu lembro de Madre Teresa de Calcutá, eu já falei disso aqui algumas vezes, essa passagem dela que eu acho fabulosa. Que um repórter foi entrevistar a Madre Teresa e perguntou a ela, né? Quando você ora, você fala com Deus? O que você fala com Deus quando você está orando? Ela parou e falou assim, eu não falo nada, eu só escuto. E Deus, o que Deus fala com você? Ele não fala nada, ele só escuta. É duas pessoas escutando. Isso é o silêncio. Isso é o silêncio. A verdadeira oração é silêncio. É silêncio. Quando você atinge o silêncio, você está em oração. E aí nada precisa ser dito, nada precisa ser pedido, porque tudo está perfeito, tudo está certo. Tudo está certo. Tudo. É isso aí, Budali. Gratidão, Gaian, gratidão, Rafael. Vamos agora ouvir o Jorge. Depois tem uma fala da Letícia. Posso falar? Pode sim, Jorge. Obrigado. Boa noite, pessoas. Boa noite, querido. Gaian, vê se faz sentido a lógica. Aquele que pede, né? Mas eu passei um tempo entendendo que existe uma relação direta entre saber pedir e também saber receber. Porque às vezes a gente diz, eu quero paz. Geralmente vem conflito, né? E a gente vai para o oposto. Mas eu pedi paz, mas vem conflito. Aí, aproveitando o nó da Thaís, aí aquela história, eu quero resposta, mas só vem pergunta, né? Sempre a gente transitando em opostos. Faz sentido a lógica do saber pedir e saber receber, porque às vezes a grande lição não está na clareza do que eu recebo, mas no para que eu recebo. Muitas vezes a gente faz a pergunta do por que tal coisa acontece. Quando eu vejo o sentido de dizer para que tal coisa acontece, pensando no aprendizado e não da objetividade da conquista lá do ganho material. Faz sentido a lógica do saber pedir e saber receber para poder interpretar, porque às vezes é exatamente de onde a gente menos espera está a resposta. Mas a gente fica no moído, querendo que a coisa seja muito fácil, seja muito simples, e a gente perde a têmpera lá da forja. Faz sentido? Oi, Jorge, meu querido. Faz sentido total e absoluto, né? Gratidão pela sua participação. Isso que você traz é muito enriquecedor, né? Tem aquela frase que diz assim, Deus escreve certo por linhas tortas. E nós lemos torto por linhas tão certas, né? Ou seja, nós somos realmente muito nécios, né? Muito pouco dotados de percepção. E é necessário saber receber, porque nós não sabemos o que virá. Então, uma vez que nós pedimos, nós não sabemos como isso virá. Então, saber receber é entender que aquilo que vem pode não ser agradável, mas é o que precisa vir para atender um propósito que está em curso. Então, isso é saber receber. Então, às vezes,
o meu ser pede felicidade, e todo ser pede felicidade. Mas tem que saber receber o que vem. Às vezes vem um estado conflitivo, um estado de angústia, um estado de sofrimento. Por quê? Porque é isso que está preparando, arando a terra para que depois venha a bem-aventurança. Então, saber receber é saber ter aceitação e compreensão da perfeição do propósito. Porque, às vezes, nós pedimos algo e aquele algo vem de uma forma que nós não estávamos esperando. Ou que não atende à expectativa do nosso ego. Entende? Então, saber receber é principalmente saber entender que aquilo que vem para nós tem um propósito, tem uma razão de ser, desde que nós estejamos alinhados com o nosso ser divino. Particularmente acreditamos nós, Jorge, que aquele que se alinha com o seu ser real, que tem a visão clara do seu Dharma, esse anda na chuva sem guarda-chuva. Ele não se preocupa com o que está acontecendo no plano da exterioridade, com as circunstâncias, com nada disso. Porque ele está fixo ali no seu centro. E ele se torna imperturbável, equânime, inabalável. Por isso que os Vedas dizem que um verdadeiro sadhu, ele não é perturbado e abalado por absolutamente nada. Porque ele já está onde ele precisa estar. Aí ele olha para o mundo e para a existência apenas como um filme. Ele se torna um espectador da própria existência. E as coisas estão acontecendo, tá certo, tá certo. Quando eu me identifico com o personagem que eu crio de mim mesmo e coloco no mundo, aí que vem o sofrimento. Porque eu estou identificado com um personagem, com uma ideação egóica. Mas quando eu consigo olhar para a minha própria existência como se eu visse um filme, nada me afeta. Nada. Entende, Jorge? Isso é saber receber. E está diretamente ligado ao saber pedir. Porque aquele que verdadeiramente sabe pedir, ele não pede coisas. Ele pede essência. Ele pede verdade. Hein? Gratidão, Jorge. Desculpa. Já tinha ganhado. Gratidão, Jorge. Nós falamos juntinho. Uma dupla gratidão. Gratidão, Gayan. Então, eu vou ler o que a Letícia colocou. Aí, Gayan fala e nós passaremos a palavra para a Claudinha Barros, para fazer o encerramento, viu? Letícia diz que chegou atrasada no final da fala de Gayan, mas ela está sentindo ressoar tudo o que está sendo falado. Inclusive, nessa semana, ela refletia sobre acessar muito conhecimento
e a prática de não estar à altura, as possíveis consequências disso na vida dela. Isso aí, Letícia, minha querida, é a vertigem das alturas. Quando a gente voa muito alto, a gente sente vertigem, né? Então a gente fica com medo e volta para a terra. É a história da águia e da galinha, né? A águia voa lá no alto e a galinha fica embaixo ciscando, né? Não sai da terra. Nós temos síndromes de galinha, né? Então, quanto nós começamos a cessar demais, a gente sente vertigem e quer voltar para aquele mundinho pequeno, nossa, sabe? Aquele cafezinho na cozinha no fim de tarde, aquela conversinha, aquele conversê com a vizinha na janela. Por quê? Porque a gente quer ficar naquele mundinho acanhado, porque a gente tem medo desse infinito, desse desconhecido. E a gente fica realmente preso nesse mundo restrito porque a gente tem medo. Medo da vastidão, medo do infinito, medo do mistério, medo do desconhecido. Mas, Letícia, minha querida, isso aí é todos nós, todos nós. Você quer conhecer a espiritualidade? Chega na beira do abismo e pula. Se você quer saber primeiro o que tem lá no fundo do abismo, você não vai pular. Isso não é. Entende? E você sabe, eu vou dizer algo aqui que você sabe. Você sabe que você está sendo muito cuidada por esses mestres que cuidam desse trabalho. Você está, assim, por todo lado cercada de proteção. Eles estão olhando para você, assim, de uma forma muito carinhosa, muito especial. O que leva à conclusão: não se preocupe com nada. Não se preocupe. Você está muito bem protegida, muito bem guardada. Fica tranquila e deixa o barquinho descer o rio, que o rio sabe para onde precisa levar o barco, tá bom? Beijos, minha querida. Gratidão, Letícia, gratidão, Gaian. Hoje nós estamos fazendo vibração pelo amigo da Sueli, que faleceu, e ela foi acompanhar a família nesse momento, não é fácil, e também pedindo vibração pelo professor aqui da universidade, meu colega de trabalho, que fez a passagem hoje. Ele está em Belo Horizonte, né, o corpo dele. E é isso, passando a palavra agora para a Claudinha e agradecendo a cada pessoa que aqui está, né, pela participação, pelo momento de estudo, pelas reflexões que vão ecoar, com certeza, para o nosso crescimento, para a nossa cura. Gratidão, Gaiane, também, igualmente. Claudinha, querida. 10 de outubro de 25. Oitentamos. Hoje é a nossa... hoje é a partilha 80. Então, estamos oitentando. Oitentamos, amadurecemos consciencialmente. Ainda precisamos pedir? Vamos ser eternamente pidões? O que pedimos? E quem pedimos não estaria dentro de cada ser? Deus está em mim e eu estou em Deus. Este é o conhecimento da nossa busca e realização espiritual. O que pedimos é a nossa plenitude. Adquirir é algo desconhecido. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, abre-se-á.
E agora vamos para a nossa sintonia navidiana. Concentrados, repetindo mentalmente: eu sou. Eu sou a presença. Eu sou a presença divina da luz. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração e ilumina o caminho. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração e ilumina o caminho, revelando a verdade. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração e ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração e ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor, edificando a felicidade e a paz. Eu sou, eu sou, eu sou. Gratidão. Um bom final de semana a todos. Que estejamos todos conscientes dessa nossa busca e dos nossos pedidos. E até quarta-feira, no nosso encontro. Gratidão. Gratidão, gratidão, Rafael. Gratidão, Claudinha, todos e a todas. George, Leandra. Madalena, já foi. Luciane. É isso. Gratidão.